nós vamos começar a trabalhar os dois macetes. O macete que se refere a mim, ti, e o outro que se refere a eu e tu. Preste bem atenção. Esse mim e esse ti, eles se apresentam como complementos, que devem ser empregados após preposições quaisquer. Viu? Tem que ser esse mim e ti, eles vão sempre aparecer empregado após uma preposição. Aqui nós temos algumas preposições: o entre, o para, o perante, outras preposições de antes, com, sem. Então, são preposições que nós já trabalhamos lá no caso da análise morfológica. Então, após a preposição, você vai falar mim, ti e nunca eu e tu. Vai ter um caso em que esse eu e tu vão aparecer após preposição, mas é um caso bem específico que vai cair justamente na situação deles, do eu e do tu. Então, quando eu digo, por exemplo, entre eu e você, olha, os outros pronomes, eles podem ser aceitos, porém, nós estamos nos referindo somente a mim e a ti. Outros pronomes, como por exemplo, nós, você, ela, são pronomes, então eles podem ser usados de forma aleatória. Porém, o que entra na regra é o mim e o ti. Quando eu digo assim, entre eu e você, a gente sempre diz entre eu e você. Por exemplo, entre eu e você não existe mais nada. Então, observe que esse entre é uma preposição. Se é uma preposição, não cabe esse eu. Você não vai dizer entre eu, você vai dizer entre mim. Ok? Entre mim e você. Observe que o você continua normalmente como estava na frase que nós vamos chamar de diferenciada. Uma frase que nós, no nosso linguajar típico popular, nós dizemos que está errada. Não é isso? Então, entre eu e você não está correto. O correto é entre mim e você. Por quê? Porque antes desse mim vem uma preposição entre. Eu digo para tu e nós. Você não pode dizer para tu, você vai dizer para ti e nós. E, então observe que o nós, o você, o eu, o ela, o eu não, eles estão de uma forma aleatória, não entram na regra. A regra só salienta mais precisamente o mim e o ti. Ok? Eu digo perante ela e tu. Esse perante é uma preposição. Então você não vai dizer tu, você vai dizer ti. Perante ela e ti. É esquisito a gente dizer isso. Por exemplo, para ti e nós. Geralmente a gente diz para tu, não é? Mas a regra diz, após a preposição, não se usa o eu e o tu, exceto a regra que vem falando justamente no que diz respeito o eu e o tu. Tem a condição que esse eu e o tu, após a preposição, pode ser usado. É esse caso. Vejam só. O eu e o tu só devem ser empregados após preposição, caso apareçam antes de verbo no infinitivo. Vai ser bem prático. Quando eu explicar esse segundo momento,
ou em segundo caso, a gente vai ver a diferença generalizada, tá bom? Então, só se emprega o eu e o tu após uma preposição ou preposições quaisquer, se após esse eu ou após esse tu aparecer um verbo no infinitivo. O que é o verbo no infinitivo, pessoal? São os verbos terminados com as terminações AR, ER, OR e R. Não é isso? Então, verbos terminados em R. É o nome do próprio verbo que a gente vai chamar de verbo no infinitivo. Por exemplo, cantar é o nome do verbo. Cantar, sorrir, pôr, decompor, correr, escrever, ler. Então, são verbos com essas terminações com R, que nós vamos dizer que é o nome do próprio verbo. Verbo no infinitivo é o nome do próprio verbo. Ok? Se eu disser assim, o aluno fala, aí nós temos um verbo conjugado, mas o verbo no infinitivo é falar, entendeu? O nome do próprio verbo é que nós dizemos que é o infinitivo dele, desse verbo. Okay? Então vejam só, o eu e o tu só podem ser empregados após preposição, depois de preposições quaisquer, caso apareçam antes de verbo no infinitivo. Vai ter o eu e o tu e depois vai ter o verbo no infinitivo. Aí vai ficar bem prático para a gente diferenciar um do outro. Vejamos só. Aqui eu recenseei porque tem alguma coisa. Um livro para, o que é o para? É uma preposição. Para eu, não é isso? Para eu ler. Observe que aqui nós temos o que? O verbo no infinitivo. E aqui nós temos o pronome eu. Então, quando após o eu e o tu aparecer um verbo no infinitivo, aí ele pode, esse eu ou esse tu, pode aparecer após uma preposição. Caso não, não pode ser feito esse uso. Ele mandou frutas para, a preposição para, eu, se tiver só até aqui para eu, não poderia ser, estaria diferente, estaria errado. Esse eu deveria ser substituído por mim, ficaria, ele mandou frutas para mim. Mas eu estou acrescentando, após esse eu, um verbo no infinitivo, o verbo comer. Então fica, para eu comer. Ok? Eu vou, mais outro exemplo. Mandarei plantas para tu irrigares. Se eu te deixasse até o tu, não seria tu, seria mandei plantas para, não para tu, mas para ti. Esse tu aparece desta maneira, porque após ele vem um verbo no infinitivo. E esse verbo irrigares, pessoal, porque ele está conjugado agora. Tu irrigares. Se fosse eu, seria irrigar, para eu irrigar. Mas está se referindo ao tu. Nós estamos trabalhando o eu e o tu. Quando eu digo eu, para eu ler, ficaria para tu leres. Ok? Para eu comer, ficaria para tu comeres. Para eu irrigar e para tu irrigares. Tem essa flexãozinha na conjugação. Viu? Então vejam só, se eu botar assim, ó, escrevi cartas para tu. Está correto, pessoal? Não, porque aqui nós temos uma preposição e após a preposição, se não tem após esse tu ou esse eu, um verbo no infinitivo, não seria tu, seria
escrevi cartas para ti. Para que continue tu, ficaria assim, para tu leres. Entendeu? Tu mandaste cartas para mim. Está correto, até mim. Mas se eu colocar o verbo infinitivo, deixa de ser mim e passa a ser eu. Ficaria: tu escreveste carta para eu ler. Por quê? Ficaria o eu por quê? Porque após ele apareceria um verbo no infinitivo. Ok? Então vejam só outro caso aqui. Se eu disser assim, ó, para tu ler, está correto, pessoal? Alguma coisa para tu ler, um jornal para tu ler. Tá? Não está correto por quê? Porque teria que ter uma concordância. Ficaria para tu leres. Aí eu botaria para eu ler. Está correto ou não? Escrevi carta para... Tu escreveste carta para eu ler. Então está correto porque tem o eu, tem o para que é a preposição e o verbo está no infinitivo. Mas se eu botasse só para eu, tirasse esse ler, não é isso? Tirasse esse ler, ficaria: tu escreveste carta para eu. Está correto? Não, aqui ficaria para mim. Por quê? Porque após esse eu não teria o verbo no infinitivo. Só recebe o tu e o eu, caso após esse tu e esse eu apareça um verbo no infinitivo. Ok? Vamos para o próximo caso, depois a gente revisa isso aqui com mais essência. O este, o esse e o aquele. Olha, o que nós mais pronunciamos é isso aqui, ó. Mas o mais mesmo é este. Nós não queremos saber qual é o que está correto. Mas, por exemplo, este e as flexões, que são estes, estas, ok? Ele aparece quando alguma coisa está com quem fala. Eu falei, eu digo, este pincel, porque o pincel está comigo. Esta camisa. Ou estes materiais, porque os materiais, a camisa e o pincel estão com quem fala, com a pessoa que fala. Então a pessoa que fala vai fazer o uso do este e suas flexões. Agora, o esse, quando algo está com quem se fala. O este, o T, está a coisa com quem fala. O esse com 2 S, a coisa está com quem se fala. Se eu disser para ela, este é um relógio. O relógio não está comigo que falo, mas está com a Tagma, com quem eu falo. Entenderam? Então, o este com T está com quem fala. O esse com 2 S e suas flexões, a coisa está com quem se fala. Então, muito cuidado. Se eu disser, no caso aqui, este é o mundo em que eu vivo. Este é o meu mundo. Então, o mundo está me circulando e eu estou no mundo. Eu estou com o mundo. Não é isso? Porque o mundo é meu. Então, observe só que eu uso o este. Mas o esse, a coisa está com quem se fala.
Esse é o mundo em que você vive. Eu tenho um mundo e você tem um outro mundo. Então, esse que eu usei está se referindo ao mundo da pessoa com quem eu falei. Então, quando a coisa está com quem fala, usa este inflexões. Quando a coisa está com quem se fala, usa esse com 2 S e inflexões. Esse é o mundo em que você vive, ok? E agora o caso aqui, aquele e inflexões, é aquele, aquilo. O aquilo é uma coisa desconhecida. Esse aquilo, o isso, o isto, ok? Se refere a uma coisa desconhecida por ambas as partes, tanto com quem fala ou com quem se fala. Esse aquele diz o seguinte: quando algo está distante, tanto de quem fala quanto de quem se fala. Distante dos dois. Eu estou aqui, voltando ao exemplo, tagmando, usando a tag, eu posso dizer, aquilo é uma TV. Porque a TV não está nem comigo e nem com a tagma. Entenderam? Então aquilo é uma TV. Ou aquele é um aparelho de TV. Aquela é uma foto. Quer dizer, a foto, o aparelho, a TV, o som que estão distantes, tanto de mim quanto da tagma, lógico, não está nem comigo e nem com ela. Então se usa aquele e as suas flexões, que são aqueles, aquela, aquelas, aquilo. O aquilo não tem plural, ok? Não tem aquilos, não tem aquela, não tem flexão, ok? Então, recapitulando, o este usa-se quando a coisa está com quem fala, o esse quando a coisa, o objeto qualquer, está com quem se fala, e o aquele é quando a mesma coisa, a referida coisa, está distante, tanto de quem fala, quanto de com quem se fala. Quer dizer, está distante de ambas as pessoas que entram em comunicação entre si. Ok? Então, esse é o nosso trabalho de macete e nós vamos revisar agora fora do vídeo.